Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui nessa segunda-feira para a gente encerrar o dia do nosso Bahia, né? Vamos para o nosso giro de notícias. Giro de notícias, o que a gente vai falar hoje? Vamos repercutir um pouquinho os bastidores, né? Do jogo Bahia 2, Fortaleza 0, o Bahia que divulgou o vídeo dos bastidores. Vamos falar um pouco do treino, né? Folga no domingo, treino na segunda-feira, lembrando que Bahia já joga na quarta, semana longa, a gente vai ver um pouco da agenda e no final, né, nós vamos ainda ver aí algumas estatísticas do Bahia no segundo turno. Valeu? Então, é isso aí. Para a gente começar aquele nosso jabazinho básico que já está passando aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e ajude o nosso Estádio Esquadrão a crescer cada dia mais. Nossa meta, por enquanto, é ambiciosa, chegar aos 5.000 inscritos e a gente precisa de você. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral para a gente. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para você sempre receber as notícias do nosso Bahia. Valeu? Então, feito o jabá, feito tudo, vamos lá. Vamos falar do Bahia, né? Então, primeira coisa para a gente falar vamos falar do nosso treino. O time do Bahia voltou aos treinos hoje. Soltar aqui na tela logo aí para a gente ver, botar algumas imagens do treino, né? O pessoal liberou aí, o Bahia liberou aí as imagens do treino sem som. O time do Bahia que fez o treino hoje, né? Não tem jeito, o Bahia jogou na sexta, ou jogou no sábado, folgou no domingo, treino na segunda para um jogo quarta-feira. Não tem muito o que treinar, né? É mais também alguma conversa, tentar fazer um treino de uma forma que você consiga corrigir alguma coisa, consertar um ou outro ponto, mas sem forçar muito, porque os jogadores vão. Essa sequência agora vai ser grande de jogos com pouco tempo de descanso e pouco tempo de recuperação. Então, para esse jogo de quarta-feira, nessa segunda-feira, o Rogério Ceni começou na academia, né, fazendo uma ativação, e aí depois, vocês estão vendo aí as imagens, o time desceu para o campo. No campo, o Rogério Ceni fez 2 tipos de atividades. Uma delas, ele fez um treino em campo reduzido, aí ele dividiu o grupo em 2 e fez esse treino em campo reduzido, né? E aí, a partir daí, o Rogério Ceni foi para a segunda parte. Na segunda parte do treino, aí sim, o mister, né, o Rogério Ceni fez um treino tático e provavelmente com algumas situações de jogo, né? Enquanto alguns tiveram folga, com certeza o Rogério Ceni e a equipe do DAD, eles passaram trabalhando e estudando um pouco a equipe do Cruzeiro, né? Para que ele pudesse tentar fazer algum treinamento na segunda e mais algum treinamento, alguma questão de postura e de desenvolvimento e de técnica para tentar ganhar o jogo na quarta-feira, né? Novidade desse treino é o zagueiro Vitor Hugo. O zagueiro Vitor Hugo, que não foi nem relacionado, sequer relacionado para o jogo do sábado, e aí o Rogério Ceni falou, ele tinha um corte aqui assim, na região da sobrancelha ali, supercílio, e nessa região ele não conseguia cabecear. Então o Rogério Ceni entende que se um zagueiro que não consegue cabecear, ele não consegue, não deveria ser nem escalado. Então, ele foi escalado e participou do jogo, do treino, né? Uma novidade também é a participação da galera do Sub-20. Tá aí a foto, né? 6 atletas do Sub-20 participaram do treino. Isso é importante, né? A gente ter a galera do Sub-20 para que o Ceni possa observar, olhar os jogadores e aí, eventualmente, começar a pensar alguns jogadores, né? Nesse momento é difícil a gente ele colocar os jogadores, é um pouco arriscado também para os próprios jogadores,
dada a situação do Bahia. Mas é muito bom aí o Rogério Ceni poder fazer isso. Aí na foto da esquerda para a direita, né? Vocês olhando, nós temos aí o Thiago, o Juninho, o Marcelo, o Jota, o Cauã Davi e o Meireles. Então, esses aí foram os meninos, os pivetes de aço do Sub-20, né? Que fizeram o treinamento junto com a equipe dos profissionais. E aí, é importante, Bahia volta a treinar nessa terça-feira, na parte da manhã, e provavelmente depois do treino, lá no início, aí o pessoal deve soltar a coletiva. A gente aí, assim que soltar a coletiva, a gente vai mandar para vocês, já postar aqui no nosso canal, para que vocês possam se atualizar e a gente falar sobre isso à noite. Valeu? Então, ó, vamos falar um pouquinho da tabela, né? Então, nós já falamos do treino, vamos falar da sequência de jogos do Bahia. Sequência de jogos do Bahia é uma sequência complicada. Bahia teve 2 jogos em casa, tá aí na tela já para vocês verem. Bahia fez 2 jogos em casa, conseguiu 2 triunfos, né? Só que agora, ó, o Bahia sai aqui para uma sequência de 2 jogos fora. E o importante disso aqui é a questão da ausência do intervalo longo. Então, Bahia jogou no sábado, já tem um jogo na quarta-feira e, esse aqui está errado, já vai ser um jogo no próximo sábado. Então, jogo quarta, descansa quinta, sexta, sábado. Tanto é que o Rogério Ceni fala, né? Ele vai viajar no sábado, ou ele vai viajar na terça e só volta a Salvador no domingo. Então, ele viaja para Minas, joga em Belo Horizonte, depois ele já viaja para São Paulo para jogar contra o Palmeiras. Aí ele retorna no domingo, né? Provavelmente, acredito que o mais provável é que ele retorne no sábado, à noite mesmo, aqui, ó, sei lá, sai meia-noite, 1h, faz um treino no domingo à tarde, porque é domingo, segunda, e infelizmente esse jogo parece que foi adiado da quarta para terça-feira, a não ser que o pessoal resolva cancelar o jogo aí ou mudar para uma outra data que sabe sei lá quando, mas por enquanto o jogo era na quarta, foi adiado para terça-feira. E aí, ó, terça, depois o Bahia joga no sábado, então joga no sábado e depois joga na quarta. Ou seja, o espaçamento de uma semana para recuperação, para treino, para isso, para aquilo, nos próximos 5 jogos, esqueçam para o Bahia. Então, o Bahia tem que começar a treinar aí a semana inteira. Então, é uma semana agora de treinos visando 2 partidas. 2 partidas a qual? O jogo contra o Cruzeiro é um jogo de 6 pontos. Eu diria até um pouco pior, né? É um jogo, não seria nem é um jogo de 6 pontos, mas é mais aqui um jogo de posição. Ó. Quem ganhar aqui vai simplesmente, quem vencer simplesmente bota 3 pontos nas costas do outro e pula aí para um nível acima, né? Então, se o Bahia fizer 3 pontos aqui, eventualmente ele pode passar uma ou duas, ganhar uma ou duas posições, ou talvez nenhuma. Então, triunfo importante, né? Jogo importante, jogo de 6 pontos, e aí também bota pressão aqui, ó, na galera de baixo. Bahia vencendo, pressão na galera de baixo, porque não pode, eles não podem nem pensar em se distanciar. E isso aí, isso mostra como tá pegado esse nosso campeonato brasileiro, né? Um dos campeonatos mais difíceis, né? Que já se tem. Então, essa aqui é a tabela. Vamos torcer aqui, né? Para nesses 2 jogos fora aí, o Bahia consiga puxar alguns pontos. Temos aí 4 pontos para a zona de rebaixamento e, a depender desse passeio aqui, uma semana fora, nós podemos ter mais coisas aí, né? Vamos torcer para que o nosso Bahia ajude aí, né? E se saia bem, valeu? Então, ó, falar um pouquinho da estatística, né? O Bahia publicou aqui um pouco dos dados no segundo turno.
Então, o Bahia tem o melhor ataque do segundo turno. São 19 gols. Obviamente que o jogo contra a equipe do Goiás influenciou aqui, né? Tem 6 gols aí. Então, são 19 gols em 9 jogos. A média de 2,1 gol por jogo. Bahia contra o Fortaleza deixou 2. E no ano, o Bahia já tem 80 gols em 57 jogos. Grande parte disso aí se deve a esses dois rapazes aqui, né? Ao senhor Cauli e ao senhor Biel, né? Esses dois jogando. E, é claro, né, a gente não pode esquecer Everaldo, que melhorou aí, subiu de patamar e continua trabalhando. Parabéns a esses caras, que eles continuem fazendo isso, né? Faltam 10 jogos ainda e com esses 10 jogos o Bahia pode alcançar algo que ele ainda não conseguiu, entendeu? Então, muito importante isso aqui, melhor ataque do retorno, que o Bahia consiga isso. Lembrando, né? Nós falamos quando a gente fez o pós-jogo, o Rogério Ceni tem 6 partidas no Bahia, 6 partidas são 4 triunfos e 2 derrotas, isso dá 66% de aproveitamento. Então, se a gente conseguir aí manter essa média de 66% de aproveitamento, ou seja, não vamos vencer tudo, mas se a gente conseguir esses 50%, 60% aí, certamente o Bahia não vai ser rebaixado e muito provavelmente, com essa média, o Bahia vai atingir aquele objetivo que a gente falou desde o final de 2022 e a gente foi falando no início de 2023. Ficar na Série A e, quem sabe, conseguir uma vaguinha na Sul-Americana. Valeu! Para finalizar, né? Vamos falar um pouquinho dos bastidores. Vamos falar um pouquinho do Vida dos Bastidores. Bahia publicou aí o Vida dos Bastidores. É muito interessante o Vida dos Bastidores. Então, fica o convite para você. Se você não assistiu, você, vá aqui na TV Bahia. Deixa eu ver se eu já deixei meu like. Meu like já está lá. Então, se inscreva primeiro. Se inscreva na TV Bahia. Ative o sininho das notificações na TV Bahia para você não perder os conteúdos, né? Claro. E assista o Vida dos Bastidores. O Vida dos Bastidores eu gosto de assistir, sobretudo por 2 situações. A primeira situação é uma parecida com essa aqui, é o momento que o treinador fala. E a segunda situação é aquele momento que normalmente o pessoal filma, que são os jogadores se preparando naquele momento de concentração para cair no jogo. São nesses momentos que a gente vê como é que está o time, como é que está a pilha do time ali para o jogo, né? E aí é isso que eu gostaria de ver também quando o Bahia perde. Infelizmente, a gente só vê isso quando o Bahia ganha. Eu queria ver a pilha do Bahia quando ele perde também. Mas o importante é que mostre quando ganha, né? Nesse caso aqui, eu separei um corte aqui para a gente ver, né? Um corte do Rogério Ceni. Só para a gente comentar um pouco. Eu sei que o Bahia, um monte dos influencers, da galera da mídia independente já postou sobre essa parte do vídeo, mas ela é sempre boa a gente assistir para a gente poder lembrar. Eu vou colocar aqui um trecho rapidinho, né? É um trecho do que o Rogério Ceni fala. Eu sempre gostei, então vamos botar aqui, vamos ver o que é que o Rogério Ceni fala para a gente comentar. Eu estou há 33 anos nisso, faz quase 70% da minha vida que eu vivo futebol. Eu conheci muita gente e trabalhei com muitos times. Tinham caras que ficaram felizes de chegar num time profissional. Tinham caras que ficaram felizes quando ganharam a primeira vez. Tinha caras que ficavam felizes quando ganhavam 2, 3 e depois a barriga ficava cheia. E tinha caras que queriam ganhar a porra da vida toda. Caras que queriam ser campeões. Cara, esses são os caras que mais marcaram na minha vida. São meus grandes parceiros, meus grandes amigos até hoje. Os caras que queriam ser campeões comigo. Nós temos um campeonato de 7 times hoje. Nós temos um campeonato de 7 times e nós precisamos desse título. Porque esse título nos dá a Sul-Americana, esse título nos dá um calendário e esse título nos dá a possibilidade, escutem o que eu estou falando, de ser campeão internacional no próximo ano.
times que se acomodam em estar aqui, tem times que se acomodam em ganhar uma, tem times que não aceitam só ganhar uma. Nós não podemos aceitar parar por aqui. Nós não podemos ir mais longe que isso aqui. Nós não podemos ser campeão do nosso campeonato, onde nós podemos estar. Nós vamos parar aqui ou não? Nós não somos gente de parar aqui. Nós não somos gente de parar aqui. Olha para a cara de vocês. Olha o que vocês trabalham todos os dias. Nós temos que ir longe, nós temos que pensar maior. Ser campeão, sempre campeão. Então, tá aí, né? É importante aí esse trecho, né? Eu tentei procurar aqui uma situação que eu me recordo bastante, com o jogo Bahia e São Paulo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, e o São Paulo passeou no Bahia, né? Rogério Ceni quase era o goleiro, na época, era o goleiro do São Paulo, e ele quase não agarrou, não fez nada. Resultado, acabou o jogo, todo mundo se bateu palma, desceu, foi pro vestiário, ele aí fez o seguinte, ele chama o treinador de goleiros e ele vai treinar. Ele treina, né, na Arena Fonte Nova, ele treina antes de descer. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha jogado, ele não tinha participado, então ele não queria perder um dia de treino, ele treinou, né? O time dele venceu, ele poderia descansar, comemorar, ele treinou. Então, por que isso? E por que eu coloquei esse vídeo? Para a gente entender uma característica do Rogério Ceni, que chama-se competitividade. Rogério Ceni não quer simplesmente ganhar, ele quer ganhar e continuar ganhando. Então, ó, o Bahia estava numa sequência ruim, ele conseguiu vencer uma partida. O Bahia conseguiu vencer 2. Não, o Bahia não consegue vencer 3, ele foi e venceu 3. E aí, o que ele faz? Ele faz um discurso inflamado, né? E com sentimento. Para quê? Para manter esse grupo no foco. Ele fala dos sete times que estão brigando aí por um campeonato. E realmente é um campeonato. E esse campeonato chama-se Sul-Americana 2024. E nós estamos vendo que o Bahia pode chegar na final, numa final continental. O Fortaleza tem um elenco bom, mas o Bahia também tem. E com planejamento e com todo o apoio do Grupo City, o Bahia pode chegar nesse jogo continental, nessa final continental, e logo no segundo ano de grupo, eventualmente, já trazer um título continental, né? Essa é a diferença do Rogério Ceni em relação ao Renato Paiva. Enquanto o Renato Paiva parabenizava, mas ele não era tão efusivo e não era um treinador de puxar tanto esses triunfos, essas alegrias, né? Puxar mesmo, fazer o jogador sentir o triunfo, fazer o jogador, ó, você está vendo essa galera aqui que está aqui no fundo, fazer os jogadores sentirem o peso da torcida, né? E fazer o cara se sentir bem, dizer assim, ó, pô, como é gostoso vencer, mas eu não quero vencer uma vez só, vencer 2, eu não quero me acomodar, eu quero vencer todas, eu quero vencer, aí como ele falou, eu quero vencer o próximo jogo, e o próximo jogo agora é contra o Cruzeiro. Então, manter o jogador na pilha, né? Manter o jogador pilhado, manter o jogador focado e manter o jogador com atenção. E o Rogério Ceni já disse, para ele, né? Ele não tem nada de ruim, né? Ele só não gosta de quem não trabalha. Rogério Ceni é um cara que gosta de trabalhar e gosta de vencer. Então, dos 6 jogos que ele tem, ele venceu 4 e perdeu 2. Ele não joga por empate. E falando em empate, normalmente eu comento com o pessoal. O futebol ele tem 3 resultados. Ele tem o triunfo, ele tem o empate e você pode ser derrotado. Certo? A depender de como você joga, você mata um desses. Se você joga para vencer, você tem a possibilidade de vencer, empatar ou você ser derrotado. Se você já joga pensando no empate, dificilmente você vai vencer. Você pode dar uma sorte e vencer. Mas quando você joga por um empate, você monta um time para ou empatar ou perder. Rogério Ceni não. Rogério Ceni joga o time para vencer. Ele quer vencer. Ele quer competir e vencer. Certo? Se ele não vencer, ou ele vai empatar, ou eventualmente ele vai perder. Mas pela própria competitividade do treinador, ou ele vai vencer, ou ele não vai conseguir, ele vai perder. E o empate vai ser difícil. O empate
O empate vai acontecer se ele tentar e não conseguir fazer o gol, ou ele levar um gol e ele tentar vencer, fazer um gol e ainda assim, né, não conseguir fazer o outro para vencer. Mas ele não vai empatar por querer, ele vai empatar por não conseguir vencer, sempre brigando para vencer. E esse é o Rogério Ceni, né? Essa, para mim, é a mentalidade, né? Essa é a mentalidade que o Bahia tinha que ter, e essa é a mentalidade que a gente precisa, ó, que você que é torcedor tenha, a mentalidade de ser vencedor, de tentar vencer. Então, o que a gente pode fazer quando a gente vai para Fonte Nova para vencer? Ao invés de vaiar e xingar, não, a gente vai, torcer para o nosso time. Depois que acabar, aí a gente vai, aí a gente xinga. Mas enquanto tiver, antes do juiz apitar o final do jogo, a gente torce, porque a gente sabe que o treinador que está lá embaixo, ele quer vencer, e todos os jogadores que estão lá estão contaminados com essa ideia do treinador, porque o vestiário já comprou a ideia do treinador. A ideia do Rogério Ceni é vencer, então o vestiário comprou, beleza? E aí, é isso aí. A gente encerra o nosso giro de notícias um pouco longo. Lembrando, Bahia volta, faz o último treino nessa terça-feira. E você, antes de ir embora, se você não deixou o like, lembre-se de deixar o nosso like aí, valeu? Estádio Esquadrão e o Giro de Notícias, a gente fica por aqui. Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.